Você já reparou que no Japão, quase ninguém fala em osteoporose, mesmo depois dos 60 anos? Enquanto no Brasil esse problema atinge milhões de pessoas, especialmente mulheres, os japoneses mantêm ossos fortes e mobilidade mesmo na velhice. Mas como é possível se a dieta deles tem menos leite, menos queijo e quase nenhum suplemento de cálcio? O que o Japão faz de diferente? E o que o Brasil ainda não aprendeu sobre o envelhecimento saudável? A primeira diferença começa no prato. No Brasil, o cálcio é quase sinônimo de leite e derivados. No Japão, ele vem de fontes vegetais, tofu, algas marinhas, gergelim, miso e peixes pequenos com espinha, como a sardinha seca. Esses alimentos são ricos em cálcio, magnésio e colágeno natural, um trio essencial para a densidade óssea. Mas o segredo não está apenas no tipo de alimento, está na combinação e na constância. Os japoneses não comem grandes quantidades de uma só coisa. Eles fazem pequenas refeições variadas todos os dias, garantindo um equilíbrio de nutrientes que mantém o corpo em harmonia. E tem mais. O Japão tem um dos menores consumos de açúcar e ultraprocessados do planeta. O brasileiro médio consome quase 80 kg de açúcar por ano, enquanto o japonês consome menos de 20. Isso importa, porque o excesso de açúcar causa inflamação, rouba cálcio dos ossos e enfraquece o sistema hormonal, o mesmo que protege a densidade óssea. Ou seja, enquanto o Brasil corrige o problema com remédios e suplementos, o Japão evita que ele comece. Mas a verdadeira diferença não está só na alimentação, está no movimento. Os japoneses têm o hábito de se mover o tempo todo. Não precisam de academias luxuosas nem treinos pesados. Eles caminham para o trabalho, sobem escadas, fazem jardinagem, limpam a casa de joelhos e praticam o Haju Taiso, uma ginástica leve feita em grupo todas as manhãs, transmitida até nas escolas e empresas. Esses movimentos simples estimulam os músculos e o esqueleto de forma constante. E aqui está um fato pouco falado. Ossos precisam de impacto para se manterem fortes. Sem carga e movimento, eles se enfraquecem rapidamente. E é exatamente o que acontece com quem passa o dia sentado, algo cada vez mais comum no Brasil. Outro fator essencial é o sol. Enquanto o brasileiro foge do sol por medo do envelhecimento da pele, o japonês o trata como um aliado. Eles entendem que a vitamina D é a chave que ativa o cálcio no corpo. Sem ela, não adianta consumir bons alimentos. No Japão, pequenas exposições diárias à luz solar, entre 15 e 30 minutos, são parte da rotina, especialmente entre os idosos. E isso faz diferença. Estudos mostram que a deficiência de vitamina D é 5 vezes mais comum no Brasil do que no Japão, mesmo sendo um país tropical. Paradoxal, não é? Mas existe também um fator cultural e mental. Os japoneses envelhecem em comunidade. Idosos participam de grupos, clubes, caminhadas e atividades sociais todos os dias. Isso mantém o corpo ativo e o cérebro saudável, reduzindo o estresse, que, por sua vez, influencia diretamente na saúde hormonal e óssea. No Brasil, o isolamento social é um dos grandes inimigos invisíveis da velhice. Muitos idosos perdem o contato com amigos, deixam de se movimentar e acabam entrando em um ciclo de sedentarismo e solidão que acelera o declínio físico. E tem mais um detalhe curioso. O Japão valoriza o conceito do hara hachibu, comer até estar 80% satisfeito. Essa moderação alimentar ajuda a evitar sobrepeso, inflamação e desequilíbrios hormonais, fatores diretamente ligados à osteoporose. Enquanto isso, o excesso de comida no prato brasileiro, especialmente de carboidratos simples e gorduras ruins, sobrecarrega o corpo, rouba minerais e aumenta a perda de massa óssea com o tempo. O resultado de tudo isso é visível nas ruas. No Japão, é comum ver pessoas de 80 a 90 anos andando sozinhas, pedalando, cuidando de suas casas. No Brasil, é cada vez mais comum ver pessoas na casa dos 50 já com dores crônicas, limitações e uso constante de medicamentos. A diferença está em décadas de pequenas escolhas: alimentação, sol, movimento e propósito. O Japão não é o país onde se vive mais apenas porque tem bons médicos. É porque cada cidadão é, de certa forma, o próprio guardião da sua saúde. E talvez essa seja a lição mais valiosa. Não é sobre o quanto você trata,
mas sobre o quanto você cuida antes que precise tratar. Então, talvez a pergunta não seja por que no Japão quase ninguém tem osteoporose depois dos 60. Mas por que nós ainda aceitamos envelhecer doentes quando poderíamos envelhecer ativos e livres? E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.